Nada é impossível para o nosso Deus, irmãos. Amém? Ele é todo poderoso. Se Ele quiser aqui nesta noite, Ele pode curar. Se Ele quiser aqui nesta noite, Ele pode transformar vidas. Pois nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. Amém? Peço por gentileza que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Peça para que Deus continue falando conosco desta feita por meio da sua palavra. Amém? Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos na tua presença. Senhor, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pelo privilégio de adentrarmos mais uma vez na tua presença, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo nome. Já temos louvado a ti, já temos entregado os louvores ao Senhor, e agora, Pai, nós vamos meditar na tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, ela é comparada como uma espada de dois gumes. A tua palavra, ela tem poder para discernir pensamentos. E é em nome de Jesus e na autoridade da tua palavra, Senhor, que eu me coloco na tua presença para expor aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesta noite. Pai amado, Pai santo, fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para atuar no nosso meio, para lançar luz na nossa mente, nos nossos corações, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas aqui nesta noite, que possamos compreender, Pai, a tua vontade, o teu querer, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus e peço a tua bênção sobre a vida de todos os teus servos e servas. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, os irmãos podeis se assentar. Mais uma vez, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Tanto os nossos irmãos que estão aqui conosco no templo, como os nossos irmãos que nos acompanham por meio da internet. Que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês, que a bênção de Deus possa ser derramada sobre cada um de nós. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor com o tema A Luz do Corpo. E o nosso desafio é enxergar com os olhos da graça. Jesus, ele espera de cada um de nós, irmãos, seus filhos, que a nossa visão, a nossa maneira de olhar para as pessoas que estão à nossa volta seja de maneira graciosa. É isso que ele espera. E, na verdade, todos os irmãos sabem que graça é você receber algo imerecido da parte de Deus, é você ter consciência
que recebeu do Senhor algo que você não merecia. Percebe? Algo que você não fez nada para que pudesse conquistar. Deus resolveu, na sua infinita misericórdia e bondade, entregar nas nossas mãos, né, o privilégio de sermos feitos, chamados de filhos de Deus. Então, o nosso desafio é enxergar com os olhos da graça de Deus. Amém? Nós efetuamos uma leitura em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, e nesses versículos, Jesus ele fala sobre os olhos bons e os olhos maus. Muitas pessoas, quando se deparam com este versículo, acabam tendo uma dificuldade para entendê-lo. E é importante, irmãos, quando você tem um versículo da palavra de Deus, de difícil compreensão, a orientação que nos é dada é que você analise o contexto, aquilo que está grudado ao texto, aquilo que vem junto com o texto, tanto o contexto anterior como o contexto posterior. Você não vai conseguir entender um versículo sem que você faça uma análise do que vem antes e daquilo que vem depois. E quando nós olhamos para o versículo 22 e 23 de Mateus capítulo 6, no contexto anterior, Jesus ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então veja que Jesus ele havia falado sobre os tesouros da terra e os tesouros dos céus. E a orientação que ele nos dá aqui, nesse texto, é que nós procuremos acumular tesouros no céu. Por que isso, irmãos? Porque os tesouros da terra, eles são passageiros. Todos nós, quando descemos à sepultura, não levamos aquilo que nós ajuntamos no decorrer da nossa vida. Então, a orientação de Jesus aqui no contexto anterior é que os seus seguidores estejam preocupados em acumular tesouros nos céus, aonde os ladrões não roubam, aonde a traça não corrói. No versículo 24, Jesus ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, é importante a gente analisar todo esse contexto para que entendamos o porquê Jesus fala dos olhos bons e dos olhos maus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, é óbvio que Jesus aqui está lidando, está querendo transmitir a verdade principal aqui, que ele quer que entendamos, o tesouro, né? O tesouro terreno e o tesouro celestial. Tesouro, dinheiro, né?
É como se ele estivesse dizendo: procurem entesourar Deus no céu, não o dinheiro na terra, porque nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. O dinheiro, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Ninguém consegue viver sem o dinheiro. Na realidade, ele é bênção para a vida daqueles que não são escravizados por ele. O dinheiro, ele passa a ser uma maldição a partir do momento que ele deixa de ser o seu servo e passa a ser o seu senhor. Percebe, irmãos? A partir do momento que você faz do dinheiro o senhor da sua vida, aí você vai ficar dividido, porque não tem como você servir o Senhor Deus e servir as riquezas que estão à nossa volta. O que Jesus quis dizer quando ele colocou esta frase aqui no texto de olho bom e de olho mau? O que o mestre está querendo ensinar para os seus seguidores? Mateus, ele escreve para os judeus. O povo judeu é um povo que se sente privilegiado, né? Uma vez que para eles foram revelados os oráculos do Senhor, eles foram escolhidos por Deus como a nação que Deus prepararia para espalhar o evangelho pelos 4 cantos da terra. Então, este povo, eles tinham esta vantagem. Foram escolhidos por Deus para espalhar o evangelho do Senhor pelos 4 cantos da terra. Só que os judeus começaram a entrar num exclusivismo ao ponto de não olhar para as outras nações, para os demais povos, de maneira graciosa. Eles passaram a olhar para as outras nações com olhares diferentes. E nós só vamos entender isso, irmãos, o porquê que Jesus usou aqui neste texto a frase sobre o olho bom e o olho mau, se nós formos para o contexto bíblico. E a resposta-chave encontrada para esta afirmação de Jesus está lá em Mateus capítulo 20, versículo 15. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 20, versículo 15. O que acontece lá em Mateus capítulo 20, versículo 15? Jesus, ele tinha acabado de contar a parábola dos trabalhadores da vinha. Todos aqui conhecem essa parábola? Parábola é uma comparação que Jesus está fazendo. Ele está se utilizando de uma figura de linguagem para fazer com que as pessoas entendam a mensagem que ele está querendo transmitir. Então Jesus, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha e alguns deles tinham acordado para trabalhar 12 horas. Se você acompanhar o texto, você vai perceber que Jesus, ele fez um acordo com o primeiro grupo para que eles trabalhassem durante 12 horas por 1 denário. Um segundo grupo foi contratado às 9 horas da manhã. Outro grupo foi contratado a cerca do meio-dia. Ainda um outro grupo, a cerca das 3 horas da tarde. E, por último, alguns foram contratados a 1/10 hora, ou seja, cerca de 17 horas.
E quando terminou o expediente das 18 horas, Jesus ele pagou todos os trabalhadores com a mesma quantia. 1 denário para cada um deles. O que nós enxergamos aqui nesse texto? O que você consegue enxergar nesse texto? Alguém começa a trabalhar às 6 horas da manhã, outro começa a trabalhar às 9 horas, outro começa a trabalhar ao meio-dia, às 3 horas, às 17 horas, e na hora do acerto todos recebem o mesmo valor. Você ficaria chateado? Sim ou não, irmão? Seja sincero. Você ficaria chateado? Será que a gente não tem se chateado com aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas que, na nossa visão, não merecem desfrutar da generosidade de Deus, não merecem desfrutar da graça do Senhor? Veja que na parábola Jesus mostra o quão abundantemente generoso foi esse Senhor para com aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Ele foi generoso, ele pagou o montante combinado para aqueles que trabalharam 12 horas e no seu ato de amor, ele resolveu pagar o mesmo valor para aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Já imaginou? Você trabalhou o dia todo. E aí você vê alguém chegando e recebendo a mesma quantidade, o mesmo valor. Jesus, ele diz na parábola que houve murmuração contra o dono da casa. Muitos ficaram chateados, ficaram furiosos. Eles não entenderam, né? Poxa, trabalharam tão pouco e foram pagos no mesmo valor. Que injustiça é essa? Como que ele pode fazer uma coisa dessa, né? Pagar o mesmo valor. Irmãos, é dentro desse contexto que Jesus ele usa novamente a frase olho mau. Vamos ler? Capítulo 20 de Mateus, e versículo 15. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Irmãos, Deus ele tem direito de fazer o que ele quer com o que é dele, sim ou não? Deus ele tem direito de dar a quem está chegando agora o mesmo privilégio que você tem, mas já está aqui há muito tempo. Ele é Deus, ele é Senhor. Então veja, Jesus ele termina a parábola dizendo: não me é permitido fazer com o que é meu, como eu quero. Ou os teus olhos são maus, porque eu sou generoso. O fato de eu ser generoso te incomoda? O fato de eu resolver usar de bondade, de misericórdia para com estes que começaram na 1/10 hora, isso te incomoda? Isso te chateia? Você não consegue aceitar a ideia que eu sou um Deus generoso, que eu sou um Senhor generoso, que eu sou o dono da casa e eu dou a quem eu quiser e quando eu quiser e o quanto eu quiser? Eu estou sendo injusto com você? Eu não estou pagando para você exatamente o que foi combinado? E aqui no texto, irmãos, tira o contexto trabalho, é uma parábola.
Na realidade, o Senhor nos encontrou e nos trouxe para o seu reino. Nós estávamos aí vagueando, não sabíamos o que fazer, estávamos perdidos. Como ovelhas que não têm pastor, Ele lançou luz na nossa mente por meio do seu Santo Espírito e nos trouxe para a sua presença. Alguns já estão aqui há mais tempo. E agora eu estou falando dentro de um contexto igreja. Alguns estão aqui há mais tempo. Outros estão iniciando hoje. Começaram ontem. E aí, de repente, Deus resolve agraciar com dons espirituais, com poder, com graça, com cura. Essas pessoas que estão chegando, e isso vai me incomodar. Isso vai me fazer pensar que o meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, Ele é injusto em fazer isso. Quando nós temos uma atitude dessa, irmãos, de fato, os nossos olhos são maus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus teus olhos, porque eu sou bom? O fato de Deus ser gracioso te incomoda? O fato de Deus colocar alguém, de repente, na posição que você ocupa, e essa pessoa talvez chegou agora e está desenvolvendo essa posição melhor do que você. Isso te traz incômodo, te traz constrangimento. Você olha para essa pessoa como alguém que está te ameaçando, ou você olha para ele como alguém que recebeu a misericórdia do Senhor, recebeu a graça de Deus, e você se alegra, e você festeja, e você o abraça? Qual é a tua visão em relação a isso? Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que têm a síndrome do filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo. Sabe qual é a síndrome do filho mais velho? É da pessoa que se emburra, fica emburrado, fica descontente. Ele não aceita aquilo que Deus está fazendo, e aí ele fica criando situações. É como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Sinceramente, você está aqui assentado nesses bancos, mas espiritualmente você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Você se sente assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Você se acha merecedor por isso? O que você fez para merecer estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? O texto já diz tudo. Você só está neste lugar por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa dele, irmãos. Ele, aquele que de maneira generosa tem olhado para todos nós e tem nos colocado no seu reino. Tem nos colocado na sua presença. E o que Ele espera de cada um de nós aqui é que os nossos olhos sejam bons para ver a beleza da graça de Deus. A pessoa que tem os seus olhos bons, ele se alegra quando ele vê Deus agindo poderosamente na vida do outrem. Ele não se sente intimidado, ele não se sente confrontado, ao contrário, ele se alegra,
Ele entende que Deus está levantando pessoas para poder fazer a obra dele, e a obra de Deus é graciosa, a obra de Deus é divina, a obra de Deus é generosa. A obra de Deus, irmãos, o texto já diz tudo. Então veja que Mateus capítulo 20, no verso 15, quando Jesus se refere ao olho mau, ele está dizendo a uma pessoa que não consegue aceitar a beleza da sua graça. É uma pessoa ressentida. Ele fala da graça de Deus, ele prega a graça de Deus, mas quando ele vê Deus manifestando a sua graça na vida de outrem, ele se ressente. Lembra da história do profeta Jonas, que orou lá no ventre do peixe e gritou: Senhor, me livra daqui, eu estou num abismo profundo. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me dê uma segunda chance, me dê uma nova oportunidade. Aí o Deus gracioso livra ele daquela situação. Só que, num outro momento, ele não consegue ver Deus agindo de maneira graciosa na vida de 120 mil pessoas. Ele fica chateado, ele fica nervoso. E ele fica tão nervoso que ele começa a esbravejar e a dizer: Senhor, basta com esse negócio, tira a minha vida, me mata logo. Irmãos, nós precisamos começar a enxergar com os olhos da graça de Deus. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê condição para se alegrar ao ver um irmão sendo abençoado por Deus, e eu falo abençoado em todos os aspectos. Se você vê Deus abençoando um irmão seu, alguém que chegou por último na empresa onde você está contratado, né? Pode acontecer isso? A pessoa chegou por último e de repente ele começa a crescer, e ele vai crescendo, e você tem que glorificar a Deus. No reino do Senhor, irmãos, nós somos convidados a ter um olhar bom, a enxergar com os olhos da graça de Deus. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Aqueles que enxergam com os olhos da graça, eles têm domínio, eles conseguem dominar, o seu olhar, eles conseguem dominar as suas emoções, eles não se tornam escravos dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Não, tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, porque se for diferente eu estou me sentindo injustiçado. Jesus, ele deixa muito bem claro para os seus ouvintes que a nossa motivação, enquanto estivermos servindo a Ele, é procurar ajuntar tesouros no céu. É ter o coração fixado no valor de Deus e naquilo que Jesus Cristo representa para cada um de nós. O que Jesus Cristo representa para você? Nós precisamos nos certificar nessa noite se o nosso olhar está sendo bom ou mal, se o nosso olhar está mais voltado para as coisas da terra do que para as coisas do céu. Eu e você precisamos fazer
esta avaliação. Quando o olho vê apenas as coisas desta terra, quando o teu olho está focado apenas nas coisas desta terra, Jesus ele diz que o teu corpo está todo na escuridão. Sabia disso? Os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. É a luz. Candeia é luz. O teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará iluminado. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em densas trevas, tudo é escuridão. É uma pessoa sonâmbulo na vida. É alguém que está dormindo, que está servindo mais o seu prazer, é um escravo do seu prazer, dos seus sentimentos, é um escravo daquilo que ele pensa que é certo, daquilo que ele pensa que é correto, sem que ele conheça de fato o Deus a quem ele serve. É uma pessoa que está sendo embalado, que nem uma criancinha, né? Uma criancinha que é embalado para dormir. Ele não consegue enxergar a verdade, ele não consegue enxergar o valor infinito do Senhor Deus. Eu gostaria de terminar esta reflexão com vocês nesta noite, te desafiando a orar e a falar com o Senhor nesse instante. Senhor, me dê um olho bom. Senhor, me desperte de alguma cegueira espiritual. Me ajuda, Senhor, se porventura eu tenho olhado para as pessoas que estão à minha volta e isso me incomoda, e eu estou dizendo aqui, irmãos, em todos os lugares, viu? Aonde você estiver, se o fato de Deus derramar graça na vida de alguém estiver te incomodando, isso é cegueira espiritual. Infelizmente, você não está olhando com os olhos de Cristo. Se você tem visto alguém crescendo em qualquer aspecto da vida e isso tem te incomodado, eu quero te convidar nesse momento a se colocar diante do Senhor e a pedir libertação. Senhor, me liberta, porque eu não estou sendo um servo teu, eu estou sendo escravo das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sentimentos, porque eu desejo que tudo o que está acontecendo com o meu irmão passe pelo meu crivo, passe pela minha aprovação, porque se não passar pela minha tutela, se não passar pela minha aprovação, eu não aceito, eu fico descontente, eu fico embirrado, eu não aceito, eu não quero, porque eu não suporto isso. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se você tem se sentido emocionalmente atraído mais pelas coisas daqui, e as coisas daqui vão passar, tudo vai ficar. Se você não tem entesourado em Deus o teu tesouro espiritual, ore nesse momento: Senhor, desperte a minha vida, abre os meus olhos, Senhor, dai-me um olho bom e me livra, Senhor, de tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me atrapalha. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus?
Irmãos, Deus Ele é soberano. E Ele tem autonomia para fazer aquilo que Ele quiser com a sua igreja. Sabe por quê? Primeiro, porque a igreja não é o reino. Sabe disso, né? A igreja não é o reino. A igreja, ela é comunidade do reino, ela está para servir. Então, eu e você estamos aqui para servir no reino de Deus. E servir é você olhar para o seu irmão e se alegrar em vê-lo crescendo. É você contribuir para que ele se desenvolva no corpo. É você ter alegria em vê-lo, né, se destacando. O irmão está se destacando na área da música, glória a Deus. O irmão está se destacando na área da pregação, glória a Deus. É um bom evangelista, glória a Deus. Cuida com maestria das crianças, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tudo é para o Senhor, irmãos. Tudo é para a glória dele. Isso é você olhar com a visão de reino. Você olhar com a visão de reino. E o reino de Deus, ele está crescendo e ele vai crescer. Daqui um pouco, esse lugar aqui está ficando pequeno. E aí a gente vai ter que fazer 2 cultos, e vai ter que fazer 3 cultos. Uriastri-me ondriai, Cristi-me ondriai. Não importa, irmãos. Daqui um pouco eu vou ficar um mês inteiro sem subir aqui para pregar, porque tem muito pregador. Isso vai me incomodar? Jamais. Nunca, longe de mim, um olhar desse. Se o Senhor perceber um sentimento desse na minha vida, que Ele me cure nesta noite, porque isso é uma cegueira espiritual, isso é uma doença, isso não contribui para o reino de Deus, isso não contribui para a evolução do reino, e o reino está crescendo, vai crescer muito, e o Senhor me convida nesse momento, a ter um coração para abraçar a todos. Sabe assim, aquele paizão que vai abraçando todo mundo? Aquela pessoa que sempre tem um lugar a mais na mesa? Não, olha, tem um lugar na mesa, pode chegar, pode vir. Você é bem-vindo, você é visto aqui como filho, você é visto como servo, você é visto aqui como uma pessoa importante. Você não é visto aqui como uma ameaça. Amém, irmãos? Eu quero te convidar nesse instante a orar. Eu não sei quando foi que Deus te colocou no reino dele. Pode ser que você já está servindo a Deus por meio da igreja há mais de 20, 30 anos. Pode ser que você começou a servir a Deus há uns 5 anos. Pode ser que você começou a servir a Deus há poucos dias, e Deus tem te usado, e Ele vai te usar ainda mais, e Deus vai trazer muitas outras pessoas para poder fazer parte desse reino que não é nosso, que é dele. Então assim, que você tenha um olhar gracioso. Um olhar gracioso é você olhar para todas as pessoas, e saber, olha, todos nós estamos aqui igualados. Ninguém aqui merece ou merecia nada da parte do Senhor nosso Deus. Todos estamos aqui por causa da infinita graça e da bondade do Senhor. Então é esse o olhar que eu quero. Amém? Levante as suas mãos aos céus e vamos orar. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas.
Pai Santo, nós não queremos que nada ocupe o lugar no nosso coração, a não ser o desejo ardente de te servir. Nós não queremos que nada ocupe o teu lugar na nossa vida, Senhor. Tu és prioridade, Pai Santo. O Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Nos ajuda, meu Deus, a viver isso dia após dia. Nos ajuda a colocar, meu Senhor, todas as tuas vontades, todos os teus desejos como prioridade absoluta para a nossa vida. Que nada venha ocupar o teu espaço no nosso coração. Deus da glória, é certo também que o Senhor Deus tem agido e vai agir de maneira graciosa com muitas pessoas. Meu Deus, que isso não venha a ser obstáculo, que isso não venha a ser impedimento, que isso não venha a trazer nenhum incômodo para a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa me dar um coração, um olhar disposto a abraçar e a receber todos quanto o Senhor Deus vai trazer para a sua presença. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós nos colocamos diante da tua face, Senhor. Nós queremos juntar, meu Deus, o nosso tesouro diante da tua presença. Queremos que o nosso tesouro, Pai, esteja ao teu lado aí no céu, entesourado em Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é com esta certeza que nós vamos um dia habitar eternamente ao teu lado. Que nós vamos desfrutar eternamente dos teus cuidados. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo, Jesus querido. Meu Deus, não deixe, Pai Santo, que nada venha ofuscar o nosso olhar. Nada, Senhor, venha ofuscar o brilho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Oh, meu Deus, dai-nos um olhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que possamos olhar, meu Deus, para todos aqui com o olhar da graça de Deus, com o olhar da graça do Senhor, porque a tua graça, meu Deus, ela se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, igualando a todos diante da tua presença. Todos os que chegam na presença do Senhor, todos os que são inseridos no teu reino, têm o mesmo valor, recebem o mesmo amor, porque o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Ajuda-nos, meu Deus, a ter esta visão. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta percepção, ó Pai. Porque se nós agirmos assim, ó Pai, nós iremos abraçar a tua causa com mais afinco, com mais alegria, e nada vai nos deixar, meu Deus, paralisado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Sejas conosco e conosco permaneça para sempre. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus, amém, Jesus. Que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando. Irmão, irmã, nessa noite tem alguém que ouviu a palavra do Senhor e gostaria de trabalhar com mais afinco na obra do Senhor, se colocar voluntariamente para ser usado no reino dele, se colocar à disposição na obra do Senhor. Deus, eu sei que tu tens um propósito para a minha vida, eu sei que o Senhor
quer me salvar, que o Senhor quer me usar na tua presença, quer que eu faça parte desta família para ajudar esta família a crescer na pregação do Evangelho, para ajudar esta família a exercer os dons espirituais que o Senhor Deus tem distribuído por meio do teu Santo Espírito. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer parte desta família, entregando a sua vida a Jesus e sendo usado por Deus como um cidadão deste reino que nós já estamos desfrutando? Tem alguém? Se tem alguém no nosso meio que queira tomar esta decisão, nós queremos te dar a oportunidade em nome de Jesus de se aliançar com Cristo, amém? De fazer uma aliança com Ele, de renovar a tua aliança com Deus. Tem alguém? Se tem, levante as suas mãos e nós vamos orar apresentando a sua vida diante do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. A cada um de nós, irmãos, e saiamos daqui nesta noite com esta certeza e com esta convicção: todos aqueles que estão sendo inseridos no reino de Deus têm o mesmo valor, amém? Todos os que estão sendo inseridos no mesmo de Deus desfrutam da mesma graça, desfrutam do mesmo amor, vão para o mesmo céu, e nós precisamos ter este olhar, o olhar da graça de Deus, o olhar que vê as pessoas como servas do Senhor, como alguém que pode ser usado poderosamente para a glória de Jesus Cristo, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.